Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você que está aqui na nossa formação teológica e que prazer, que honra estar aqui poder ensinar para você, começando aqui mais um módulo. Hoje começamos um módulo novo aqui na nossa formação, no nosso curso de teologia, formação teológica, e hoje é apologética cristã. Apologética. Apologética é o que? Defesa, certo? Defesa, a defesa da fé. E é a área da teologia que vai se dedicar a explicar como a fé precisa ser defendida. Como ela vai fazer isso? De várias formas, usando fundamentos bíblicos, mas também argumentos lógicos, teológicos, históricos, arqueológicos, para responder várias dúvidas. Vai responder dúvidas, refutar algumas objeções que vão aparecer, mas principalmente para fortalecer a fé até mesmo daquele que é um apologeta. Fortalecimento da fé daqueles que creem, de todos aqueles que estão à nossa volta, certo? Qual que é o propósito aqui dessas aulas? O propósito é apresentar esses conceitos, apresentar essas ferramentas, apresentar esses ensinos e as definições necessárias, né, para que essas abordagens possam fazer realmente a diferença no momento onde você está num ambiente hostil, onde a nossa fé ela é refutada, para que possamos fazer com que o argumento bíblico ele seja considerado relevante. A ideia da apologética é justamente isso. A ideia é estudar esses mecanismos, estratégias, mas, sobretudo, os princípios bíblicos que vão nos auxiliar e nos ajudar a defender a fé de uma forma consciente, condizente com o testemunho cristão, certo? A ideia aqui não é apenas saber responder, não é só saber responder sobre a nossa fé, mas é responder com clareza, responder com temor, né? Para que não somente a nossa fé, mas a fé de todo salvo e todos aqueles que precisam ser salvos, essa fé seja fortalecida ou ela seja gerada. Essa é a ideia. Porque a apologética vai fazer isso, ela vai remover barreiras para o alcance do descrente. Aquele que não crê, existem algumas barreiras em alguns momentos para que o evangelho não seja pregado a ele. E a apologética vai fazer isso, em determinados ambientes principalmente. Ricardo, a fé, ela precisa ser defendida? A fé cristã precisa sim ser defendida. Isso não é um conceito de agora não, desde sempre. Desde a igreja primitiva, você vai ver isso principalmente a partir de amanhã, na segunda aula, que a fé ela precisa ser defendida. Não porque Deus precise de defesa, não porque Deus precise de advogado, mas é porque nós vivemos num mundo hostil e que questiona a nossa fé. O mundo ele jaz do maligno. Então ele tenta distorcer e atacar a verdade. E ao fazer isso, nós temos que nos contrapor a esse sistema, a esse movimento. E a Bíblia vai ensinar sobre isso? Sim, a Bíblia vai ensinar. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, olha só. Além desses, vários outros versículos, mas esse aqui é praticamente a Bíblia da apologética. Diz assim: estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Pedro está dizendo aqui que é necessário haver um preparo. Nós, cristãos, precisamos estar preparados para quê? Para responder a todo aquele que pedir, a todo aquele que questionar. O porquê, qual que é a razão, qual que é o porquê, por que nós cremos como nós cremos? Há uma esperança em nós, certo? Nós esperamos, sim, há uma esperança em nós. Por que nós cremos? Por que nós esperamos? Então Pedro está dizendo que é necessário estarmos preparados. Então, a apologética é necessária? Sim, é necessária. É necessário que todo cristão seja profundo e apologética? Não. Seria o ideal, mas pelo menos razão do porquê nós cremos como cremos, nós precisamos ter preparo.
Apologética não é o quê? Antes de dizer para você o que é apologética, eu vou dizer para você o que apologética não é. Apologética, ela não é um recurso para você vencer debates. Não. A apologética não é para você subjugar intelectualmente uma pessoa, ou para você demonstrar sua superioridade, para você mostrar o quanto você é intelectualmente robusto, não. O objetivo da apologética não é fazer você ganhar uma discussão. O objetivo da apologética é levar alguém a Cristo. É abrir o ambiente, é abrir o espaço para que o evangelho seja pregado. Não é somente apresentar respostas prontas e dogmáticas, não. Tem um autor chamado Francis Schaeffer. Ele vai lembrar que o cristão ele não deve criar um sistema fechado e perfeito, como a filosofia grega, mas manter contato com questões reais da sua geração. Então, pessoal, é o seguinte, existe um sistema já fechado, dogmas, filosofias, existem. Existem argumentos que hoje, às vezes, não serão discutidos, sim, existem. Eles foram moldados, eles foram ratificados lá atrás. E muitos apenas pensam que esses argumentos precisam ser discutidos, precisam ser colocados na mesa, mas eles não comunicam nem sempre com a geração de hoje. Os problemas da nossa geração estão aqui agora. E você precisa o quê? Você precisa traduzir em alguns momentos, não somente os argumentos filosóficos, não somente colocar na mesa o que foi dito lá atrás, mas também abrir campo, abrir caminho para que isso seja colocado na mesa e seja discutido e ensinado com clareza. E é isso que a apologética vai fazer. Não é apenas reduzir um argumento a um esquema racional. Não, não é isso. A fé cristã ela é dinâmica, ela é viva e ela revela Deus. E a apologética ela vai abrir um espaço para que o evangelho seja pregado e não apenas no campo não apenas intelectualmente falando. Ela precisa envolver toda a nossa geração. Ela precisa envolver a todos. A apologética, ela é um evangelismo? Não, não seria um evangelismo. Mas ela é um pré-evangelismo. Por quê? Porque ela vai abrir espaço e ela vai remover os obstáculos para a fé cristã. Ela vai remover os obstáculos para que a fé cristã seja pregada. E esses obstáculos podem ser vários. Existem vários obstáculos para que a fé sejam pregados. São colocados hoje, e sempre foi assim, colocados vários obstáculos para que a fé pudesse chegar ao coração de alguém. Um deles é o ceticismo científico. Vai dizer que a fé e a ciência são incompatíveis. E a apologética vai fazer o quê? Ela vai surgir, vai dizer que a ciência vai surgir justamente num contexto cristão. As maiores descobertas científicas, elas não contradizem as escrituras. Todas as verdades científicas, elas permanecem diante da teologia. Ou seja, nenhuma verdade científica da Bíblia caiu por terra. A Bíblia ela somente vem para ratificar, ela só vem para confirmar a ciência. Então, a fé e a ciência não são incompatíveis. E a apologética ela vai apresentar os argumentos para provar isso. Outro que nós podemos considerar e dizer que seria aí um obstáculo para a entrada da fé seria o relativismo moral. É a ideia de que existem verdades, que não existem verdades absolutas, que existem apenas opiniões. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Como assim? Esse é o relativismo moral. E isso pode se tornar um obstáculo para a entrada da fé. A apologética vai trazer os argumentos e as ferramentas para que se desconstrua o relativismo moral e a fé possa alcançar o coração das pessoas. A apologética vai demonstrar que valores morais, que eles são objetivos e existem fundamentos para eles. Os valores morais são objetivos, não são relativos.
Outra que pode ser considerada aí um obstáculo é a visão distorcida do cristianismo. Pessoas que às vezes vão dizer que a fé cristã é apenas um conjunto de regras opressoras. Ou então alguns vão dizer que é uma invenção da humanidade. A apologética ela vai apresentar evidências históricas e também, não apenas evidências históricas, mas um caráter transformador que o Evangelho tem. E ela vai demonstrar isso não apenas na vida de indivíduos que passaram na história, mas também em comunidades que foram transformadas. E isso está na história. E a apologética vai apresentar esses argumentos, vai apresentar esses fatos históricos que transformaram a vida de indivíduos e transformaram comunidades inteiras, mostrando que essa visão distorcida do cristianismo, que o cristianismo não transforma, que ele não muda, que é apenas um conjunto de regras opressoras, precisa cair por terra. A apologética vai fazer isso. Um outro que nós podemos também considerar como um obstáculo para a entrada da fé são algumas objeções, objeções filosóficas a respeito da existência de Deus. Por quê? Porque algumas dessas filosofias vão questionar, vão trazer argumentos, por exemplo, quem criou Deus? Outros vão dizer assim, se Deus é bom e Deus que criou todas as coisas, quem criou o mal? Outros vão perguntar assim, se Deus é bom e criou todas as coisas, e Ele é bom e criou tudo debaixo dessa sua bondade, a existência do mal no mundo vai provar que Deus não existe. Concorda que são argumentos? São argumentos. E a apologética vai fazer o quê? O estudo da apologética, ela vai responder a essas questões não apenas no campo da religião. Ela traz um raciocínio lógico. Vai trazer fundamentos bíblicos? Sim, mas vai trazer um raciocínio lógico, vai trazer raciocínios filosóficos e também fundamentos bíblicos para responder a essas questões. Outro que pode ser também uma barreira de entrada para o Evangelho são a influência de outras religiões, que podem sim ser obstáculo para a entrada da fé. Que são ideias vindas do espiritismo, ideias vindas do islamismo, das religiões orientais, ou até mesmo do ateísmo militante, que é tão pregado hoje, que vão moldar comunidades inteiras, a maneira como as pessoas vão pensar. E a maneira como essas pessoas pensam nesse âmbito, dentro dessas filosofias, debaixo dessa cosmovisão, a maneira como elas pensam pode criar-se uma barreira para a entrada do Evangelho. E a apologética vai desconstruir essas barreiras, ela vai derrubar essas barreiras. Então a apologética ela vai identificar, a função da apologética é identificar aí alguns pontos de contato, até mesmo dentro dessas distorções e dentro dessas filosofias, para apresentar o Evangelho. O que são pontos de contato? Nós podemos dizer como pontos de contato. Cada ideologia, por mais que ela tente afastar o homem do Evangelho, muitas dessas ideologias possuem algumas verdades. Não são verdades absolutas, porque a única verdade absoluta é Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas verdades dentro de cada religião, dentro de cada ideologia, dentro de cada filosofia, pode se tornar um ponto de contato para que toda a verdade seja construída. É necessário pegar alguns pontos de contato e a apologética vai fazer isso. Lembra do apóstolo Paulo? Quando Paulo chega no Areópago, no livro de Atos você vai ver isso. Paulo chega no Areópago e ali eles têm vários monumentos a vários deuses. Mas Paulo identifica um ponto de contato para a pregação do Evangelho. O que ele faz? Ele olha e percebe que ali há uma estátua a um Deus desconhecido. E o que Paulo faz? Paulo ele vai elogiar, ele vai dizer assim, olha que legal, vocês são religiosos. Paulo vai elogiar o fato de eles serem religiosos. Logo ali nós chamamos de quê? De um ponto de contato.
Paulo já vê ali um ponto de contato. Para quê? Para que ele possa trazer a verdade absoluta, ele pega uma verdade ali, que há um Deus desconhecido, e ele vai trabalhar sobre essa verdade. Logo, aqui é um ponto de contato. Ele pega aquilo que seria, às vezes, um obstáculo para a entrada da fé e constrói sobre esse obstáculo. Ele constrói sobre aquela verdade, que não é uma verdade absoluta, até chegar na verdade plena, que é Cristo. E Cristo é pregado ali. Outro que pode ser também um grande obstáculo à fé são algumas feridas emocionais, principalmente ligadas a algumas religiões ou algumas denominações. Por quê? Porque as pessoas que rejeitam, são aquelas pessoas que vão rejeitar o cristianismo por causa de experiências negativas que tiveram, ou com liderança, ou com determinada igreja. E a apologética vai ajudar essa pessoa, esse indivíduo que teve essa experiência negativa, vai ajudar essa pessoa a separar o ser humano, o erro humano, o problema que ele teve com determinado indivíduo ou com determinada religião, vai ajudar ele a separar isso da verdade do evangelho. A apologética vai fazer isso. Então, pessoas que passaram debaixo de lideranças abusivas ou debaixo de um ensino enganador, essas pessoas, às vezes, quando elas percebem, elas já foram enganadas por anos. E a apologética vai trazer ferramentas que vai nos ajudar a trazer esse indivíduo para perto de novo. Outra coisa que também pode ser considerado um grande obstáculo é a falta de confiança na Bíblia, na palavra de Deus. Questionamentos sobre a autenticidade da palavra de Deus, questionamentos sobre a autenticidade dos textos bíblicos. Então, a apologética vai trazer não somente argumentos teológicos, mas argumentos arqueológicos. Vai trazer fatos que vão comprovar que a palavra de Deus é verdade, que a confiabilidade bíblica ela é uma realidade. Nós precisamos confiar, sim, na palavra de Deus. A apologética vai trazer essas ferramentas. E o que o apologeta precisa ser? Ele precisa ser alguém próximo, ele não pode ser alguém isolado da comunidade. Não pode ser alguém isolado dos indivíduos. Por quê? Alguns pregam que nós somos cristãos e precisamos estar isolados. Jesus não disse isso, ele disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ou seja, a apologética ela não pode ser vivida dentro de uma torre de marfim, como diz Schaeffer. O que é uma torre de marfim? Alguém que está bem no alto da torre. Ele está ali com todos os seus argumentos, todos os argumentos que ele tem, ele já tem todo o seu conhecimento e é apenas para ele. Ele está isolado, não. É um lugar alto onde a pessoa não desce para pisar no mesmo chão dos outros. O que adianta essa pessoa estar numa torre de marfim, isolado, com todo o conhecimento que tem, mas não poder responder questões que são questões reais da comunidade e do mundo de hoje? Um grande exemplo, uma mãe que acaba de perder um filho. Ela perde um filho e ela vai perguntar, ela vai questionar e vai abrir o seu coração e ela vai perguntar assim: se Deus é bom, por que isso aconteceu? Quem vai responder essa pergunta? Um apologista na Torre de Marfim, ele apenas poderia responder com questões técnicas e filosóficas, mas não alcançaria o coração daquela mãe. Mas aquele momento, tudo que aquela mãe precisa não são de argumentos teológicos ou de filosofias, não. Ela precisa de alguém que desça, pise no mesmo chão que ela está, que tenha compaixão dela, que chore com ela e que apresente a razão da sua esperança. Tem que trazer esperança novamente, pisar naquele chão e trazer esperança novamente para aquela pessoa. É descer a apologética verdadeira. Faça com que o indivíduo que tem todo esse conhecimento na torre, ele desça da torre, pise no chão, olhe nos olhos e ofereça esperança. Ofereça esperança. Não adianta nada uma apologética que é apenas regada de todo o conhecimento, mas não pode oferecer
alento àquela pessoa que está vendo o chão desmoronar diante dos seus olhos. Que é aquela pessoa que não tem esperança. Por quê? Pedro vai dizer que nós precisamos dar razão da nossa esperança. Olha só, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, um apologeta, primeiro, ele aponta para Cristo, tem tudo a ver com Cristo. Antes de tudo, santifique a Cristo como vosso Senhor no seu coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão. Ou seja, envolve preparo. Você precisa ser manso, precisa apontar para Cristo. Você precisa responder com mansidão a razão da esperança que há em você. Primeiro, santifico a Cristo no meu coração. Ou seja, a apologética, ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. Faz você glorificar a Jesus. Para você ser um apologeta, você precisa estar preparado. Preparado, ou seja, envolve não somente um preparo espiritual, mas também emocional. Para que você possa responder com amor, com moderação. Ou seja, a postura, a maneira como você chega é muito maior do que o conhecimento que você tem. Não tem a ver com a exposição do conhecimento que você tem. Tem a ver com o tanto de amor que você tem disposição para dar. O apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos em guerra. Segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele vai dizer assim que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, existem fortalezas que se levantam. E Paulo vai dizer assim, que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A apologética vai fazer isso, vai derrubar as ideias falsas, não vai derrubar as pessoas. Não tem a ver com as pessoas, é o amor que está envolvido, é cristocêntrico. Ela nos leva a imitar a Cristo, é o ensino. E é isso que Cristo fez. Ele fala assim, olha, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E o Deus é amor. Ela fortalece, a apologética ela precisa fortalecer a fé daqueles que estão ouvindo. Não é uma tarefa exclusiva de teólogos ou apenas de pastores, não. Tem a ver com fé, tem a ver com amor. Ambientes hostis onde a fé ela precisa ser pregada, esses ambientes só se abrirão para o Evangelho se você for um apologeta. Alguém que vai defender a fé cristã com argumentos lógicos, não apenas filosóficos. Você já imaginou dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, onde um ambiente hostil, em alguns, é claro, não vamos generalizar, mas onde há um ambiente hostil à fé cristã, e você não pode sequer colocar na mesa o Evangelho para ser discutido, porque as pessoas não acreditam que o Evangelho não está à altura daqueles argumentos filosóficos que estão sendo apresentados ali. Não, a apologética faz diferente. Ela faz com que o Evangelho ele encontre um lugar na mesa dos grandes pensadores, para que o Evangelho possa ser falado frente a frente, na mesma altura de qualquer outra ideologia, de qualquer outra filosofia. Por quê? Porque a apologética vai fazer isso, vai remover os preconceitos e abrir espaço para que o Evangelho seja ouvido. Paulo vai dizer assim, como ouvirão se não há quem pregue? Mas antes de pregar, o Evangelho precisa estar à altura. Não dá para se desconsiderar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho vai fazer essa conexão, vai fazer pontes entre uma determinada cosmovisão e o próprio Evangelho. Ou seja, vai criar pontos de contato entre uma determinada visão e o próprio Evangelho, para levar aquela comunidade, aquele indivíduo, aquela pessoa a Cristo. O Evangelho não vai criar a fé, mas... porque quem faz isso é o Espírito Santo. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ela vai remover todos os obstáculos que impedem alguém de ouvir o Evangelho. Que você possa entender que a apologética é esse campo não apenas de discussão de ideias, mas é esse lugar
onde nós vamos abrir o espaço para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja ouvido. É descer da torre de marfim, é pisar no chão e falar frente a frente, sem medo e sem receio desse evangelho que transforma a minha e transforma a sua vida. Amém? Amanhã estaremos aqui com mais uma aula nesse módulo sobre a apologética cristã, a defesa da fé. Que Deus te abençoe e até amanhã.